Boa tarde, meus irmãos, meus amigos, bem-vindos mais uma vez à nossa Casa do Caminho. Nós estamos aqui mais uma tarde gostosa, de friozinho, vontade de ficar embaixo das cobertas, né? Mas a gente sabe que a importância da gente estar aqui, ouvindo, aprendendo, recebendo bastante ajuda, né? Então, nesse instante, queridos, vamos lembrar, né, que a casa sempre oferece trabalhos todos os dias, de segunda a sexta, né? Sábado e domingo é um horário diferente, sábado às 15, domingo às 10 com evangelização infantil e quarta-feira às 14. A nossa cesta básica agora está com 70 famílias, né? A gente sempre depende um pouquinho de cada um de vocês, que nos ajudam bastante. A gente queria agradecer àquelas pessoas que nos estão ajudando. E a entrega de lanche na rua continua, né? Nossos irmãos continuam levando lanche aí, mais de 100 lanches para o morador de rua, cada vez aumentando mais, né, Silvia? Ah, beleza. Então, quem quiser cooperar, passa, conversa com o Daniel, passa no plantão. Tem que ser assíduo à casa, né? Não pode, né? Mas pelo menos está na casa, já pode trabalhar. Então, vamos envolvendo, nesse instante, o nosso pensamento nas forças do Pai Maior. Vamos buscando essa interação com esta casa. Desde que nós chegamos aqui, nós estamos sendo assistidos por amigos queridos, que nos envolvem com muito amor, dando já o tratamento para cada um de nós. E lembrando sempre de Jesus, o Mestre amado, vamos lembrar sempre desse irmão com seus braços abertos, seu olhar amoroso, a nos envolver com tanto carinho, nos dando toda a sustentação para a nossa caminhada. E nós te agradecemos, Senhor da vida, pela oportunidade desta vida, a oportunidade da reencarnação, do dia, de tudo aquilo que recebemos. Por essa casa que nos acolhe com tanto amor. E nós pedimos mais uma vez que nessa tarde, esses amigos queridos que estão ao nosso lado, possam nos ajudar suprindo as nossas deficiências, intuindo o pensamento, e o nosso companheiro Washington, que vai fazer a palestra, que receba toda essa intuição, para poder passar para vocês toda essa lição maravilhosa que Jesus nos deixou há tanto tempo. Então, imbuídos dessa boa vontade, desse amor que nós temos no nosso coração, nós agradecemos ao Pai e vamos dar início aos nossos trabalhos da tarde, com toda a proteção de Jesus e de Maria, nossa mãe querida. Que Deus nos abençoe a todos. Graças a Deus. Então, o meu companheiro vai falar sobre o livro É Fonte Viva no esforço comum. Então, vamos nos esforçar um pouquinho, né, bem? Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde aos companheiros da internet que nos acompanham. É com grata satisfação que estamos aqui mais uma vez para conversarmos, né, sobre esses ensinamentos, essas mensagens que são nos passadas por aqueles companheiros nossos que estão no plano espiritual, nos amparando, nos auxiliando, trabalhando por nós. E então, trazendo para nós as ferramentas, o conhecimento para que possamos trilhar o nosso caminho, nos modificando, nos melhorando, mostrando para nós que somente através do nosso esforço próprio é que nós conseguiremos evoluir, modificar a nossa conduta e poder trabalhar ativamente com esses companheiros que aí estão. Então, somos agradecidos pela oportunidade que nos é dada e vamos começar o nosso bate-papo desta tarde. No esforço comum, que é do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, que é o item 161. Desculpa. Ele começa com um item da carta de Paulo aos Coríntios. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? O que será que Paulo quis dizer com isto, nessa epístola que ele passou aos Coríntios? O que é a massa que ele se referia? Que massa que ele estava se referindo? A massa dos homens. Quando falo homem, o homem universal é o homem, a mulher. Então, o homem, essa é a massa que precisa do levedo, que precisa do fermento para que possa crescer, possa multiplicar, possa, né, transformar-se num produto pronto, num pão, num macarrão, ou que seja. No nosso caso, que possa modificar a sua conduta. Mas para isso é necessário o quê? Para que essa massa cresça além do levedo? É preciso o quê? Carinho, é preciso o quê? Persistência, resignação, né? Preciso humildade no momento que a massa ainda não cresce, mas ter paciência para que ela venha a se desenvolver totalmente. E é por isso que eles nos chamam a atenção com essa pequena abertura. Por quê? Quando você deseja algo, você cria um pensamento. Né? E nosso pensamento, nós sabemos que é energia.
E essa energia, se for energia boa, ela vai ecoar, vai espalhar, e pessoas do bem vão conseguir captar esse pensamento. Né? Enquanto se nós pensarmos alguma coisa ruim, alguma coisa de mal, também pessoas que pensam da mesma maneira vão se encontrar. Então nós somos o quê? Esse levedo que faz essa massa crescer. Através dos nossos atos, das nossas ações, dos nossos pensamentos, né? Da nossa conduta perante a vida, tanto essa massa pode crescer, como ela pode solar. Né? Quem manja de culinária, a hora que o bolo dá aquela solada, né? Fica aquele... Não é que faltou fermento, de repente o ingrediente não estava bom, a farinha não estava boa, ou você não estava bem naquele dia, não fez com tanto carinho como está acostumado a fazer. Né? Então a nossa vida é equivalente a essa massa de bolo. Tá? Não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Nós somos exemplos. Na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, aos nossos amigos, nossos vizinhos, nós somos exemplos. Quantas vezes já não escutou, olha que família bonita, olha, aquela família é um exemplo para nós, todos se respeitam, né? Mas quanto tempo demorou para que essa imagem fosse trabalhada, essa imagem fosse passada para todo mundo? Então, a responsabilidade que nós temos é muito grande. Mas não nos esqueçamos que nós somos humanos, estamos passíveis de erro, estamos no processo de aprendizado. Mas a nossa imagem, a primeira impressão é aquela que fica, não é isso que falam? Primeira impressão? Se você passa uma imagem de que é uma pessoa correta, de que é uma pessoa honesta, e você é correto, é honesto, você passa aquela imagem com a verdade, ou seja, você mostra o que você é realmente, as pessoas passam a acreditar. E você se torna o quê? Um exemplo. E o duro é isso, é você ser exemplo, porque qualquer deslize que você tiver, vão te cobrar. E aí nós vamos, para manter aquela imagem, nós vamos nos deixando envolver por pensamentos não tão generosos, não tão bondosos, passamos a deixar o orgulho, a vaidade aflorar, e esses sentimentos vão fazer o quê? Vão nos corrompendo. Nós vamos nos transformar naqueles fariseus, né? Que sepulcros caiados, mas cheios de poder por fora, mas cheios de podridão por dentro. Então os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes, elas modificam o meio em que vivemos, transformando as pessoas, tanto para o bem como para o mal. No livro Mecanismos da Mediunidade, que é ditado pelo Espírito André Luiz, tá? Tem um item, né, que chama bastante atenção, que fala da matéria mental. Né? A inteligência humana, dotada igualmente da faculdade de mentalizar e cocriar, empalmando para isso os recursos intrínsecos à vida ambiente. Ou seja, a mente humana é capaz de criar coisas fantásticas, né? Através desse material mental, dessa matéria mental que nós temos. Então, quando emitimos um pensamento, carregamos aquele pensamento, nós estamos criando uma imagem para aquelas pessoas, né, que vão receber esse pensamento. Quando nós falamos alguma palavra carregada, nós estamos criando uma imagem para aquelas pessoas. Então, nós somos responsáveis por tudo que nós falamos, por tudo que nós praticamos, pelos nossos atos. Né? Então nós temos que ter cuidado quando nós agimos. Porque, como falou, nós somos exemplos, vamos ser bons exemplos então. Né? Na nossa postura perante a vida, perante aqueles que convivem conosco. Não vamos ser hipócritas ao ponto de passar uma imagem, vender uma imagem daquilo que não somos. Porque em determinado momento nós vamos cair, vão descobrir e vai ficar pior a emenda do que o soneto. Né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Nós falamos de pensamento. Como o pensamento se propaga? O pensamento é energia. Ele se propaga através de ondas. Através desse universo gigantesco de fluidos, né, de atmosfera. Então, nosso pensamento é similar às ondas de rádio e de televisão. Então, quando você vai assistir um programa, que você sintoniza o canal, você se liga com aquela onda, aquela imagem da televisão. O nosso pensamento é a mesma coisa. Então, aqueles que se comprazem com isso, eles se ligam em sintonia e passamos a receber essa influência de pensamentos. Olha quanta coisa. Né? Abrimos portas, sem percebermos, estamos abrindo portas para obsessões, para aqueles que se comprazem em nos querer, não é prejudicar,
mas tentam nos levar para o caminho, né, da perda, o caminho do sofrimento. Quando nós nos sentimos fragilizados perante alguma injustiça, nós emitimos aquele pensamento, tomara que ele vá, né, tomara que ele quebra a cara. Ele ainda vai, você vai ver, ele ainda vai perder tudo que ele tem. Ele vai sofrer até o último. Ele me fez sofrer e vai sofrer também. Né? Quantos pensamentos desses nós já tivemos com os nossos namorados, com os nossos ex-maridos, ex-mulheres, né? Com os nossos ex-patrões, com os nossos colegas de trabalho que achamos que foi injusto conosco, porque nós ensinamos, ajudamos, e na hora que nós precisamos eles nos passaram a perna. Emitimos um pensamento desse. Maculamos as nossas atitudes. Quem sofre as consequências desses atos? Nós mesmos. Por quê? Emitimos um pensamento, recebemos na mesma intensidade. Então nós plantamos, nós colhemos. Nós emitimos, nós recebemos. Então, nada é por acaso. Não existe o acaso. São situações que se apresentam dia a dia para que nós possamos trabalhar essas situações. Se formos injustiçados, vamos procurar o quê? Nos modificar. Por que eu fui injustiçado? Por que eu me acho injustiçado? Que ato que eu pratiquei que eu acho que a resposta daquele meu patrão... Perdão. Tá bichinho do rã, é dose, né? Que ato eu pratiquei e a resposta desse ato, para mim, foi uma injustiça. Eu me senti injustiçado. Por quê? Será que eu fiz corretamente o que eu tinha que fazer? Será que eu não poderia fazer melhor do que aquilo? Sabe? Nós temos a mania, isso todo mundo, tá? Temos a mania de jogar a culpa nos outros. Às vezes as nossas imperfeições causam para nós prejuízos e nós achamos que os outros são culpados. Então, nós temos que estar na hora de revermos nossos conceitos. Nada é por acaso, como eu falei. Se estamos passando por essa situação serve para crescermos intimamente, para revermos as nossas condutas, né? Tinha uma propaganda na televisão que qualquer coisa que acontecia, a pessoa falava assim, está na hora de você rever seus conceitos, né? Lembra disso aí? Então, nós sofremos, nós amamos, nós aprendemos, nós temos as recompensas, nós perdemos. Enfim, nosso dia é composto de ganhos e perdas. No final do dia, nós temos que fazer aquele balancete para verificar se ganhamos ou se perdemos. Se perdemos, procurar modificar para que possamos ganhar. E se ganhamos, agradecemos porque nós ganhamos. E vamos trabalhar para que outros ganhem também. Então, tudo que você faz reflete a sua postura perante a vida, perante a sua família. Isso reflete. Então sejam honestos naquela postura que vocês tomam. Eu me posiciono como uma pessoa de bem. Então eu tenho que ser uma pessoa de bem. Porque essa é a imagem que eu estou vendendo. Eu tenho que viver isso. Tá? Não é me martirizar, não é vender aquilo que eu não sou. Se eu não sou, eu tenho que modificar para ser aquilo que eu quero. Está aí a oportunidade. Então esse é o esforço comum. Ou seja, você se modificando, as pessoas que convivem com você também vão sendo contagiadas e elas vão passando a se modificar. Eu digo, não é a sociedade que molda o homem, é o homem que molda a sociedade. Então, se o homem ele não tem moral, não tem ética, ele está convivendo com pessoas que também não têm moral, não têm ética, e isso vai fazendo o quê? É um cancro que vai corrompendo toda a sociedade. Quando você percebe, a sociedade virou o quê? Corrupta, virou uma sociedade sem moral, nós vemos todos os dias, e todos os dias nós reclamamos, todos os dias nós pensamos, emitimos pensamentos. Então, olha quanta coisa que vai se abrindo conforme você vai adquirindo conhecimento, vai se aprofundando no aprendizado. Passamos a ter uma visão diferente das coisas. Já fomos cobrados várias vezes, mas você não é espírita? Você não é espírita? Como é que você tem esses ataques aí? Você não é espírita? O espiritismo não fala que você tem que ser cordeiro, tem que ser manso e pacífico? Já escutamos isso aí, eu já escutei. Aí você fica naquela situação assim, poxa, realmente manso e pacífico, mas eu sou humano ainda, eu não sou anjo. Eu ainda tenho sangue, não é sangue de barato. Então, isso serve como estímulo para que eu modifique a minha conduta. Nós trilhamos aquele caminho o mais curto possível. Ou seja, está sempre ali, um cruzando o caminho com o outro. É isso que nos torna eternos aprendizes.
E somos chamados à nossa modificação todos os dias, a todos os momentos. Então, quando nós viemos até uma casa espírita, nós fomos buscar não só amparo espiritual, mas também fomos beber daquelas informações, daquele conhecimento que os espíritos vêm trazendo para nós. Através do livro que nós lemos, eu tenho curiosidade, eu leio livros. Vou ler um livro bom, vou ler o Evangelho, vou ler o livro dos Espíritos, vou ler um romance espírita, um romance mediúnico. Mas eu estou sempre tendo contato e através disso eu vou tendo exemplos e como me postar perante a vida. E como por conseguinte a minha postura perante a vida vai atrair o quê? Espíritos que pensam da mesma maneira, através do meu pensamento. Vou passar a ter o quê? O amparo dos bons espíritos, desde que eu tenha bons hábitos, boa conduta, né? Mas cada espírito tem o seu momento de progresso, ou seja, cada um está no nível de evolução. Estamos todos juntos para que possamos aprender um com os outros. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. Todos os teus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam. Por mais que te procures isolar, será sempre uma peça viva na máquina da existência. Nós podemos viver isolados? Então todo o conhecimento que eu tenho, eu vou guardar para mim? Não vou dividir com ninguém? Só eu sei? Que valia tem? Se eu não dividir com ninguém. Ah, ele sabe tudo, mas não fala nada. Então, ninguém acessa. Qual a finalidade? Não é? O que fizesse com o talento que eu te dei? Multiplicou ou enterrou? Servo infiel. Não é? Então, por mais que nós procuramos viver isolados, não conseguimos. Nós somos uma equipe de trabalhadores na Seara Bendita. Nós viemos para trabalhar. Através do trabalho, nós temos uma conduta digna. Qualquer tipo de trabalho. O trabalho engrandece o homem. Ganharás ganharás o teu pão com o suor do teu rosto. É você olhar e ver a aquisição que você conseguiu. Não é só material, mas a aquisição moral que você conseguiu com o teu esforço, com o seu trabalho, com a sua disposição. A busca. Vou buscar, vou me modificar. Não vou ficar reclamando da vida. Sempre reclamamos, né? Mas vamos lembrar de Cristo, que em nenhum momento reclamou dos seus algozes, em nenhum momento reclamou de estar crucificado, pelo contrário. Sempre mostrou o quê? Humildade, se pôs à disposição daqueles que o infringiam, aqueles que o humilhavam, por falta de conhecimento daqueles que faziam isso. Garanto, se todos tivéssemos um discernimento, um conhecimento, entenderíamos a sua mensagem, agiríamos de outra maneira. Mesmo que ele venha hoje, ainda tem pessoas que vão agir da mesma maneira que os fariseus da era de Jesus, do tempo de Jesus. Nós vimos aí se apresentar grandes oradores, grandes profetas, os pastores, os bispos, os padres, os grandes espíritas. Temos exemplos aí que se deixaram envolver, se deixaram envolver pelo orgulho, pela vaidade, desvirtuaram-se do caminho. Então eles movimentaram um grande número de pessoas, fizeram grandes seguidores. Mas em determinado momento veio a terra, veio à tona, apareceu tudo aquilo que não era correto. E o que fizeram? Acabaram sozinhos. E por mais que você queira mudar aquela imagem, fica difícil, porque ninguém acredita. Vai ser difícil para você mudar. Se você passou uma imagem e aquela imagem não é a verdadeira, não é o seu verdadeiro eu, fica difícil para os outros acreditarem que você mudou. Você vai ter que trabalhar muito, vai ter que trabalhar dobrado para mostrar que realmente você se modificou. Então é isso, companheiros, que nós temos que ter em mente. Quando falamos de esforço comum, é o esforço de todos, é o esforço meu, é o esforço do Vladimir, é o esforço do Rodai, para que possamos juntos, todos juntos, modificarmos tanto a nossa sociedade, como nos modificarmos também. Então, é difícil, não é impossível, desde que temos vontade, A nossa vida, em qualquer setor de luta, é uma grande oficina de moldagem. Todos os dias aprendemos lição nova, todos os dias trabalhamos, todos os dias criamos algo novo, destruímos algo, e dessa destruição criamos outras obras. O nosso dia a dia, com a nossa família, nós criamos uma família, nós temos que manter essa família.
Se estamos juntos, não é por acaso, é porque temos algo a aprender um com os outros. Temos que ser humilde ao ponto de observarmos o que estamos fazendo de errado e aceitar que estamos errando e procurar não errar mais, procurar corrigir os erros. Né? Mas sempre lembrando que tudo tem a ver com o quê? Com o nosso pensamento. Como eu começo o meu dia? Elevando meus pensamentos a Deus, agradecendo a Deus. Não é isso? Mas não é aquele Deus mecânico, não é aquele negócio mecânico, não. É com sentimento, é pedir ajuda. Quando eu endereço um pensamento a alguém, olha, tomara que aquela pessoa tenha um bom dia hoje. Faz tempo que eu não vejo minha mãe. Que a minha mãe seja abençoada, que ela tenha um bom dia. Que o meu pai, que o meu filho, que minha filha que vai para a escola, que tenha um bom dia. Que aqueles que trabalham comigo também tenham um bom dia. Por pior que seja o meu chefe, por pior que seja o meu encarregado, né? Mas eu tenho que ter a minha postura, manter o meu equilíbrio. Manter o meu pensamento elevado, porque eu vou estar sempre amparado. É através do meu exemplo, como falei, através do exemplo que você modifica as pessoas. Se as pessoas percebem que você está num momento bom, todo mundo vai falar assim, poxa, ele está sempre feliz. Por que você está sempre feliz? Por que você está sempre alegre? Por que você está sempre bem com a vida? Porque eu estou bem comigo mesmo. Se eu estiver bem comigo, eu transpasso isso para os outros. E os outros vão querer saber o porquê. Os meus atos, minhas atitudes. Nunca vi fulano praguejar, nunca vi fulano reclamar. Ele está sempre disposto a ajudar. Está sempre feliz. Mas por quê? Pô, ele não tem nada, ele tem o suficiente para ver, mas ele está feliz com o que ele tem. Ele plantou e está colhendo, e ele vai receber muito mais, porque os frutos se multiplicam. Mas são as suas atitudes, são os pensamentos que você mantém no seu dia, que vão levar você a modificar a sua conduta. Ou seja, penso, logo existo. Então, se eu imito bons pensamentos, eu vou receber bons pensamentos, vou receber apoio, amparo, e vou poder trabalhar para ajudar os outros. É isso que é importante. Né? Então, escravizar-nos ao cativeiro da sombra, ou libertar-nos para a glória da luz, de conformidade com os modos vivos que as nossas diretrizes e ações estabelecem. Nós somos escravos das trevas ou da luz. Escravos da treva ou da luz? Não. Nós transitamos entre a escuridão e a luz. Agora, cabe a nós escolhermos qual lado que nós queremos ficar. O lado das sombras ou o lado das luzes. Mas sempre tenha em mente que nós vamos ser chamados à razão, vamos ser chamados a explicar, prestar contas pelos atos e ações praticados. E não é os outros que são culpados disso. Nós é que deixamos de nos envolver e praticamos esses atos. Nos ligamos através do pensamento, ligamos através das ações e servimos o quê? De ferramentas para que muitos possam também se perder pelo caminho. Né? Isso que é o complicado. Por isso nós vamos recordar da lição, né? Não sabeis que um pouco de fermento levei da massa? Ou seja, que fermento você está colocando nessa massa para que ela cresça, ou para que ela murche, ou para que ela se acabe? Vamos pensar sobre isso aí e vamos pautar a nossa vida sobre isso. Ou seja, o nosso esforço nos motiva, nos dá condições para que possamos modificar a nossa condição que se encontramos atualmente. Não vamos reclamar, não vamos praguejar, vamos pedir pelo contrário, força para que possamos transpassar esse mar de agitação de uma maneira mais tranquila. Tá? É isso aí. Xindohan é complicado. Teve uma mudancinha aqui, bota. Teve uma mudancinha aqui. Boa tarde a todos. Tá? O tema é bem gostoso de se ouvir e de estudar, porque realmente é o que você falou. O esforço comum vem para a coisa. E na verdade isso aí tudo tem a ver com as escolhas que a gente faz, né? Sim. São as escolhas que você faz que vão refletir nisso daí. Sim. E agora é o momento de vocês participarem. Quem quiser fazer uma colocação, uma palavra, uma pergunta. Então, o Washington está aqui preparado até a meia-noite, né, Washington? Pode formar fila. À vontade. Quem quer fazer alguma colocação, uma pergunta? Poxa. O Davi vai fazer. Tudo bom, Washington? Tudo bem, verdade. Conforme você foi discorrendo no tema, e focou muito na capacidade de influenciação, né, através do nosso pensamento, atos e palavras. Sim.
E se nós lembrarmos aí da história, nós vamos ver homens, né, em diversos campos da ciência, do conhecimento, que tiveram essa capacidade de influenciar uma quantidade muito grande de pessoas. Sim. Mais recentemente, vamos pegar aí o Hitler, né, com a sua capacidade de oratória, seu magnetismo muito grande, que influenciou uma multidão de generais, e esses, por sua vez, seus soldados, e conduziu, né, a humanidade um rumo para as trevas, né, para o negativismo. Oposto a isso, nós vamos encontrar, citando aí o trecho do versículo, Paulo, né? Paulo, com a sua grande capacidade também de oratória, de influenciação, ele, judeu, né, ortodoxo, influenciava negativamente. Mas, quando tocado, né, pelo magnetismo maior do amor de Jesus, ele apenas repensou, né, e mudou a sua capacidade de influência. Ou seja, passou a ser aquele que levedaria, né, massas de pessoas para despertar a sua espiritualidade, o conhecimento em si mesmo. Né? Então, Paulo, né, Hitler e Jesus. Jesus, a capacidade dele supera a todos. Né? E nós outros, pequenos, simples mortais, também fazemos isso no nosso dia a dia. Tem pessoas que passam o dia inteiro na negatividade e esperam a felicidade. Se aproveitar, fizermos o inverso, toda vez que vir um pensamento negativo, um pensamento ruim, um pensamento triste, depressivo, se nós pegarmos esse pensamento e fizer o oposto, ou seja, pensar de uma forma positiva, segura, um pensamento de confiança em Deus acima de tudo, confiança na capacidade própria, no conhecimento próprio que já tem, e também na possibilidade de que existem muitas pessoas que vêm nos ajudar, a gente muda o negativismo para o positivismo, ou seja, desenvolve em si mesmo a luz, que é própria do Espírito, né? E é própria nossa. Toda vez que nós cairmos em depressão ou em situações de negativismo, com certeza estaremos influenciando também outras pessoas que, afinadas com essa nossa forma de ser, continuarão aí tristes e melancólicas. Mas se nós olharmos para frente, procurarmos encher o nosso coração de alegria, né, de felicidade, mesmo que a dor esteja nos visitando, vamos ter a possibilidade de melhorar o nosso padrão íntimo, mental e nosso, lógico, emocional, e ajudar outras pessoas à nossa volta. É um exercício, isso não tem uma fórmula mística para fazer isso. Isso é o dia a dia, entendendo os problemas da vida, e enfrentando-o de frente e buscando soluções, confiantes em si, acima de tudo, né, naquele que nos deu a vida. Com certeza. Você lembrou bem, na história, grandes personagens que motivaram muitos povos, né? Nós tivemos na Antiguidade, se vamos levar na Antiguidade, nós tivemos, além de Paulo, nós tivemos também Siddhartha Gautama, tivemos Mao Tse Tung, tivemos aí os filósofos da Antiguidade, né? Os filósofos gregos, Sócrates, Platão, nós tivemos Aristóteles, nós tivemos também, em Roma, nós tivemos aí os grandes generais. Então, são espíritos que vieram com as suas missões definidas, mas que se deixarem em algum momento, né, como você citou Hitler, ou Napoleão Bonaparte, que também foi um outro grande personagem da história, mas eles se deixaram envolver, talvez pelo orgulho, pela vaidade, e deturparam aquela sua missão, aquele seu trabalho. Né? Então, eles desenvolveram no povo, né, um sentimento de orgulho, de superioridade, e isso de sobrepor aos outros. Então, por alguns momentos, eles conseguiram manter isso. Mas chegou determinada hora em que tudo aquilo que eles falaram caiu por terra. E começaram a perder, e começaram a sentir a falta. E aí, houve o revés. Ou seja, modificaram a sua conduta. Paulo perseguiu os judeus, mas ele defendia aquilo que ele acreditava. Ele acreditava na ideia que passaram para ele no judaísmo, no código de leis, nos tabernáculos. Quando ficou sabendo que tinha algumas pessoas que estavam indo contra isso, ele se rebelou. Primeiro perseguiu, mas depois na porta de Damasco, nos portões de Damasco, caiu em si, pediu a Deus: Senhor, o que queres que eu faça? Ele mudou toda a sua conduta. Um exemplo grande para nós. Né? Todos aqueles que são orgulhosos e arrogantes, em algum momento, eles caem, né? E começam a perceber que as atitudes que eles tomaram não são as condizentes com pelo que o conhecimento que eles tinham que manter essa postura. E o que acontece? Revê os seus atos. Começa a se modificar para ganhar novamente a oportunidade, né, de seguir o caminho da retidão. Aí que está a justiça divina.
né, a misericórdia divina se faz presente justamente aí. Ou seja, na oportunidade que você tem de refazer, você tropeçou, caiu, de refazer e modificar aquele ato, aquela sua posição que você tinha antes do tombo. Né? Deus nos dá essa oportunidade. Então, são exemplos que nós temos na história que chamam a nossa atenção. Muito bem lembrado, bem colocado isso aí. Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui. Oi, Washington, tudo bem? Tudo bom? Obrigado pela palestra. Cheguei um pouco adiantado, né? Mas deu para pegar o sentido do que você falou. É interessante que o Hyundai falou com relação, e você mencionou, né, muito bem, sobre os líderes que fracassaram. Sim. E nos vem uma pergunta, né, e uma colocação, assim, na verdade uma lembrança do Evangelho, que quando Jesus, nos últimos momentos dele na Terra, em que os apóstolos discutiam, eu quero ser o chefe da agricultura, eu serei o maior no reino dos céus, eu serei esse, eu serei aquele. Jesus escutava calmamente. E aí, depois de muito discutirem, Jesus tira a sua túnica, amarra, né? Se veste como um escravo da época, né? E lava os pés dos apóstolos, dizendo que aquele que mais maior no reino dos céus é aquele que serve a todos. Independente de quem seja, mas a todos, né? E muito interessante, né? O ponto de vista daqueles que fracassam com poder de mando. Como você disse, pelo orgulho, pela vaidade, eles se deixam levar pelas suas imperfeições. E os seguidores? Aqueles que, num âmbito, por exemplo, religioso, acreditam piamente que aquela pessoa é o seu guia, e esses fracassam, né? Como a outro lado da moeda, né? Como se comportar? Bom, primeiro, os líderes, né? Eles influenciam a massa. Então você passa a ter isso como verdade. Do momento que você percebe, né, que não é verdadeira aquela postura que eles estão colocando, você fica no primeiro momento, você fica perdido, né? Aí entra o que? O esclarecimento. Os seguidores, aquele que a fé, ela tem que ser raciocinada. Eu acredito porque eu entendo. Tudo bem? Então, vamos diferenciar aqueles que seguem por obrigação daqueles que seguem por prazer, daqueles que seguem sem orientação. Tudo bem? Então, tem aqueles que têm que cumprir e vão cumprir. Tá? Tem aqueles que vão naquele momento. Inspiração. E tem aqueles que são perdidos, que não sabem onde estão, o primeiro que passa vão juntos. Então, os seguidores também vão receber as consequências pelos seus atos, cada um dentro do quê? Do seu ato praticado. Então, quando você manipula a palavra, e isso que é o preocupante, é quem tem o dom de falar, de motivar, e motiva de maneira errônea, passando uma coisa que não é verdadeira, que não é real. Então você motiva as pessoas a praticarem atos que são contra aquilo que nós conhecemos, que é o correto. Naquele momento é o correto. Você está sofrido, você está massacrado e vem alguém que através de palavras e estímulos levanta você e você passa a seguir aquela pessoa. Tá? Mas o líder, né, ele molda as pessoas conforme o seu caráter, a sua posição. Aqueles que o seguem acreditam piamente naquilo. Quando eles percebem que não é aquilo, eles vão fazer o quê? Vão procurar modificar os seus atos, suas ações. Mas vão sofrer as consequências, né, daquilo que eles plantaram. Ponto. Esse é um. Segundo ponto. Cada um tem o seu grau de discernimento. Cada um tem o seu momento de despertar. Tá? Nós vimos que a sociedade, no caso a sociedade, ela cobra muito as pessoas. Não é? Então, em determinado momento você se perde, você se perdeu naquele seu pensamento, mas você tem a oportunidade de reparar isso aí. E a sociedade, né? A sociedade, ela te dá essa oportunidade. Ela te dá a oportunidade. E você modifica a sua situação. Agora, se você tem a oportunidade e continua fazendo, você quer voltar a fazer o que você era, o que vai acontecer com você? Você vai perder? Vai perder. Os seus seguidores vão perder?
Vão perder. Você talvez não tenha aquelas mesmas pessoas que pensem como você, que já mudaram a forma de pensar. Você acaba ficando sozinho. Aí você é obrigado a modificar a sua conduta. Tá? Então, a sociedade, quando eu digo sociedade, o mundo que nós estamos inseridos, ela nos dá oportunidade e também nos cobra. Então você errou, você tem a oportunidade de reparar os seus erros. Vai e não peques mais, não é isso que Jesus falava para a gente? Se em um determinado momento o orgulho e a vaidade imperaram na tua vida, corta esse mal pela raiz. Começa a mudar seus atos, suas atenções. Aqueles seguidores que seguiam você, que vão ver modificada a sua conduta, também vão ser imbuídos de modificação. Não é? E eles podem mudar a sua conduta, cada um conforme o seu discernimento, o seu pensamento, a sua forma de agir e de receber esse conhecimento. É isso que nós temos que ter em mente. Temos que parar com essa ideia de que ele está falando a verdade, que ele está falando a verdade, vamos seguir sem pensar. Não. Se a pessoa fala alguma coisa para você, pare e pense. Se aquilo tocou o seu coração, siga. Se aquilo não tocou o coração, mas despertou em você uma dúvida, sabe? Não siga. Mas tenha esse conhecimento. Mas isso você vai aprender como? No dia a dia, vivendo. Errando e acertando, errando e acertando, errando e acertando, até o momento que você só vai acertar, não vai errar mais. Aí você tem o discernimento para fazer as coisas certas ou erradas. Tudo bem? Só colocar rapidinho aqui, a gente também está com o horário. Tá. O mais importante de tudo que a gente tem que ficar ciente também é que apesar de nós termos o livre-arbítrio e Deus ter colocado isso, Jesus, que é o governador do nosso planeta, existe um comando celestial que está sempre presente. Então você pode observar que todas as vezes que apareceram situações em que houve um grande líder para o mal, entendeu? Isso aí não consegue se ir para frente. É num determinado época só da história do mundo, ela fica. Depois vão ter pessoas que têm, vamos supor, seriam os seguidores no futuro, mas é um grupo bem pequeno, nunca é uma coisa, é a maioria. Agora você pode ver que o trabalho, principalmente o trabalho de Paulo, que foi a criação mesmo, a perseverança dele para criar o cristianismo mesmo, é uma coisa que ficou e não apaga. Ninguém conseguiu. Então você vê que foi um trabalho feito com amor, que é um ensinamento mesmo correto. Esse ninguém consegue, não apareceu ninguém que conseguisse... Analisar tudo repente. Porque, só aproveitando o seu ganho, só para colocar. Gente, não vamos nos esquecer do seguinte. Mesmo com as tempestades, tudo, sempre tem alguma coisa de bom que fica. Porque se você tem uma tempestade, ela destruiu alguma coisa, ela construiu outra. Quando você tem uma enchente, ela acaba, mas ela prepara o solo, ela umidifica, né? Ela põe sementes e vai se repor. Então é necessário de termos esses escândalos, né? Para nos chamar a atenção para isso. Nós sabemos que o plano espiritual trabalha dessa maneira, graças a Deus que nós temos esse amparo, esse apoio. Porque nós erramos, nós vamos modificar a situação. Se nós destruirmos, nós temos a oportunidade de construir. Tudo que nós fizemos de errado lá, serviu de exemplo para outras pessoas não fazerem. Então, quantas coisas nós aprendemos com os erros? Quantas coisas aprendemos? Exatamente. Sempre vai ser assim. Nós estamos passando num momento de transformação, estamos nos modificando. É a oportunidade que nós temos aí. Nós erramos muito lá. Estamos procurando corrigir agora. E vamos continuar corrigindo mais para frente. Até o momento que nós não erramos mais. Aí demora um pouco, né? Um pouquinho mais para frente. Um dia a gente chega lá. Tá bom? Obrigado, Washington. Muito obrigado a todos. Participação. Tá bom. Mas é isso, meus queridos. E agora é o momento de nós emitirmos amor daqui desse ambiente. Nós vamos nos unir e vamos fazer nossas vibrações. Então eu convido a todos para que cerrem seus olhos e juntos vamos vibrar para todo irmão necessitado, aquele irmão que está passando por um problema, seja ele qual for, que esteja perturbado,
angustiado. Vamos vibrar intensamente para que esse amor toque esse irmão e traga-lhe uma melhora, um conforto, e se for do seu merecimento, até a solução do seu problema. Vamos vibrar para os que estão doentes, acamados, à espera de uma cirurgia, nos leitos de hospitais, nas suas próprias casas. Vamos vibrar intensamente para que esse amor seja um bálsamo que cure suas feridas, que traga a sua melhora. Vamos vibrar por todos aqueles que estão abandonados na rua, pelos nossos idosos que estão nos asilos abandonados, que às vezes ficam semanas, meses à espera de uma visita que não vem. Vamos fazer com que sintam-se todos abraçados nesse momento. Vamos vibrar pelos jovens, usuários de droga, para que consigam eles próprios ter a força de pedir uma ajuda, um socorro para a solução desse problema. Vamos vibrar para que cada vez aumente as casas de oração e aqueles que propagam o Evangelho de Cristo, o Evangelho do amor. Vamos vibrar em especial por essa casa que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, por todos os seus trabalhadores, frequentadores e colaboradores. Vibrar pelos locais de trabalho, pelos nossos familiares e por nosso lar. E eu peço também que vocês agora mentalizem aquela pessoa que vocês vieram buscar, que essa pessoa lhe pediu uma ajuda. Então mentalize bem essa pessoa, para que qual seja o seu problema, ela seja atendida, meu. Que todo o plano espiritual nos apoie nessa empreitada de doação de amor para essas pessoas. Que Jesus, e acima de tudo Deus nosso Pai, abençoe os nossos lares, os locais de trabalho e todos os locais que frequentamos. E que nós, por nosso esforço, por nossas escolhas, consigamos ser aqueles que irão fazer a diferença. Que nós realmente sejamos persistentes, perseverantes na nossa melhora de conduta, de moral, para que possamos sim, dentro de todos os locais que frequentarmos, sermos notados como exemplo a ser seguido de amor, de moral elevada e de carinho para com os outros. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agradecendo a Deus por toda essa oportunidade, a saúde que temos, o apoio do plano espiritual, e a Jesus por todos os seus ensinamentos que foram deixados para nós, para que, como Ele próprio diz, realmente sejamos seguidores da sua luz, pois esse é o caminho que nos levará à felicidade plena, levará-nos ao contato direto com o Criador, que é Deus nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus. Eu agradeço a todos presentes, os amigos da internet, e muito obrigado a todos. Uma boa tarde e até a próxima semana.